continuaremos com a apresentação da filosofia Kyocera. O desvendar da caderneta da filosofia Kyocera de hoje inicia-se a partir do item projetar com otimismo, planejar com pessimismo e executar com otimismo, para concluir a sessão realizando inovações. Neste item, a filosofia Kyocera comenta o seguinte: o mais importante para realizarmos algo novo é, em primeiro lugar, esboçar como gostaria de ser, ou seja, traçar o objetivo de maneira a mais otimista, com muito sonho e esperança. Devemos acreditar que Deus nos concedeu possibilidade infinita e incitar a nós mesmos dizendo, vai dar certo. Contudo, na fase de planejamento, devemos manter forte determinação de levar a cabo custe o que custar, e revisar o projeto com pessimismo, empenhando todo o nosso raciocínio para prever possíveis problemas que poderão surgir e pensar em todas as medidas cabíveis para saná-los. Desta maneira, entrar na fase de execução com a certeza de que conseguiremos realizar e desenvolvê-la com dignidade, otimismo, com muita alegria. Pensar sempre em algo criativo tornou-se hábito para mim, conforme consta também na caderneta de filosofia Inamore. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Em outras palavras, ter sempre um pensamento criativo. Acredito que, graças a esse hábito, pude criar novas tecnologias, uma após a outra, e fazer da Kyocera um gigante da atualidade. Essa minha natureza fez com que, no início da minha empresa, viajasse em pensamentos como: agora gostaria de fazer este tipo de trabalho. Quero desenvolver esse novo produto assim. Estou interessado em ingressar num mercado como esse. E assim por diante. Quando surgiam ideias inovadoras, ou com um certo grau de dificuldade, reunia os gestores, expunha a minha ideia e ouvia suas opiniões a respeito. Os gestores com os quais costumava conversar sobre minhas ideias eram pessoas capacitadas, formados em boas escolas, apesar de, na época, ser difícil contratar pessoas graduadas em universidades de renome, munidos de inteligência relativamente elevada. Contudo, quando eu explanava com paixão o que queria fazer, na maioria das vezes, eles me ouviam com frieza, com ar de quem dissesse dizer: lá vem com a conversa de quem não sabe o seu lugar. Como é que quer realizar se não tem capital nem tecnologia para isso? Mas eu continuava a falar sobre o assunto com toda a minha paixão, até que eles concordassem. Assim, achava que eles tinham compreendido porque me ouviram calados. Mas, de repente, um deles manifestava dizendo: estava ouvindo calado a sua exposição, mas acredito que o presidente já deve saber que se trata de algo absurdo, pois é proibido pela lei. Assim, não temos como realizar. A minha exposição se concentrava somente no que eu queria dizer, sem nenhum respaldo legal, pois não pesquisava nada sobre legislação relativa ao assunto. Por isso, quando alguém se posicionava dessa maneira, não tinha mais palavras. Assim, não foram poucas as ideias que ficaram emperradas no meio do caminho. Inicialmente, achava bom ter funcionários inteligentes a meu lado, para serem meu cérebro. Porém, certo dia achei que algo não estava certo. A partir de então, quando queria iniciar um novo empreendimento, resolvi não chamar mais os subordinados sábios. No lugar destes, passei a reunir aqueles que descaradamente concordavam com a minha opinião, com cara de quem entendia tudo, embora nada houvessem compreendido. Comportavam-se como bajuladores, que concordavam com tudo o que eu dissesse e que me estimulavam a colocar em prática as minhas ideias, achando-as interessantes. A razão disso era que, para quem expõe ideias, seria muito mais confortável conversar com quem concordava, embora de maneira leviana. Parece absurdo o que lhes estou falando agora, porém, para pensar em algo novo e colocá-lo em prática, é muito importante pensar com otimismo. Essa é a razão de eu lhes dizer para pensar de forma extremamente otimista na hora de conceber um projeto. Talvez eu tenha comentado na reunião passada que, certa vez, fiz uma palestra diante de 200 pesquisadores de uma grande empresa, quando ainda eu era um jovem e arrogante. Nessa palestra, falei o seguinte: somente com pessoas inteligentes e sábias não se realizam coisas inovadoras, porque certamente pensarão primeiro
no quanto são difíceis de realizar e acabarão por não iniciar tais projetos. Em tudo, se não começarem, não poderão obter sucesso. Tanto o sucesso como o fracasso só acontecem quando é colocado em prática o seu projeto. Por esta razão, somente com pessoas inteligentes não se consegue iniciar algo novo. Lembro-me de que fui alvo de olhares de reprovação. Ainda assim, acrescentei o seguinte: se for possível, seria interessante elaborar o projeto reunindo pessoas do tipo atleta, que cursaram faculdades de terceira categoria, que passaram o período universitário praticando esportes em vez de se empenharem no estudo e que ficam eufóricas com pouca coisa. Estava contida nessa expressão de pessoas alegres, mesmo que desprovidas de intelecto, são mais fáceis de concordarem com as nossas ideias, o que serve de estímulo para quem explana sobre algo novo. Na realização de coisas novas, muitas dificuldades são previstas e, por isso mesmo, se ao menos não se pensar que tal ideia seja possível de ser concretizada, não se consegue dar o primeiro passo. Para tanto, é importante não pensar nas dificuldades e encará-las com positivismo. A Kyocera, antigamente, não dispunha de tecnologia nem de instalações maravilhosas. Mesmo assim, dizia para todos os clientes que podíamos fazer qualquer coisa. Falávamos: dispomos de tecnologias maravilhosas que nos permitem fabricar quaisquer isolantes elétricos para a produção de novo tipo de tubo de raios catódicos. Nisso, eles não perguntavam: mas vocês são mesmo capazes de produzir o que uma grande empresa não consegue? Sem titubear, respondíamos: um produto desse porte é a nossa especialidade. Eram mentiras, uma após outras, pois como poderíamos fabricar se não dispunhamos de instalações necessárias, tampouco de tecnologia? Mesmo assim, conseguíamos o pedido, jurando que éramos capazes de fabricar. E ao chegar à empresa, reunia-me com os mais entusiastas para falar sobre o assunto. Como especialista em cerâmica, sabia o quanto era difícil a exigência do cliente, o que no início gerava um pouco de hesitação dos funcionários, quais diziam que o pedido estaria naquele momento acima de nossa capacidade. Tal hesitação não permitiria sequer que começássemos a tentar. Portanto, era necessário pensar de maneira positiva, dizendo que para nós mesmos que era possível. Mesmo assim, seria extremamente arriscado deixar nas mãos daqueles funcionários que somente possuíssem características positivas, com inteligência não tão relevante. Destes, o que esperamos é gerar um ambiente positivo, dizendo com ânimo: vamos fazer. Isso seria o suficiente. Para conduzir essa ideia ao sucesso, precisamos agora passar o bastão para aqueles que observam as coisas com frieza na etapa de elaborar minuciosamente o plano. Certamente, quando dissermos a esses indivíduos que iremos fabricar tal produto, colocarão muitas objeções, dizendo se tratar de algo impossível por falta de tecnologia específica e instalações adequadas. Deve-se, nesse momento, fazer com que enumerem todos os pontos negativos, assim como as condições que os envolvem, e gravar tudo na memória, porque certamente haverá pontos negativos e problemas que passem despercebidos aos senhores. Em seguida, deve-se entender todas essas dificuldades, a partir do que se faz um novo planejamento. Quando detectarem onde estão os obstáculos e os problemas, assim como seu tipo e natureza, será o momento de passar os elementos otimistas para executar o plano, para evitar qualquer indício de pessimismo diante de possíveis problemas durante o percurso, achando que não dará mais para prosseguir. Isso porque, mesmo que se encontrem problemas, é preciso procurar a solução sempre com um otimismo, lembrando que estes já eram previstos. Em suma, deve-se elaborar o projeto com otimismo, planejar com pessimismo e voltar a ser otimista na execução. Ou seja, tomar a decisão de fazer sem pensar muito a fundo e, em seguida, listar todos os pontos preocupantes, tais como a viabilidade, se o recurso financeiro irá suportar, se com os atuais recursos humanos será suficiente para dar andamento no projeto e etc. Considerando tudo isso, uma vez dada a largada, é preciso preparar o espírito para tudo o que der e vier e executar o projeto com otimismo. Sei que, mesmo com otimismo, acaba-se vacilando ao se deparar com dificuldades. Entretanto, é necessário seguir em frente com um pensamento positivo, convencendo a si mesmo
que tudo era previsto para desfazer o caminho da fuga e do abandono do projeto. Tudo isso é indispensável para conduzir ao sucesso algo novo, condição absoluta, necessária para se suceder bem nas atividades de risco. Ouvimos com frequência que as empresas de grande porte não conseguem realizar algo verdadeiramente inovador. Mas, se pensarmos bem, essas empresas possuem grande força financeira e excelentes funcionários na área técnica, o que as tornam favoráveis para realizar algo inovador. O fato de tais empresas não conseguirem criar um empreendimento de risco é porque somente reúnem pessoas inteligentes. Quando se reúnem elementos assim, mesmo que discuta sobre um empreendimento de risco, a única conclusão a que chegam é o quanto é difícil e absurdo de se realizar. E, portanto, não chegam a pensar em como torná-lo viável, assim como no método para superar as dificuldades. Por conseguinte, chegam à conclusão de que o projeto é impossível de se implantar. Isso porque nas grandes empresas elabora-se o projeto com pessimismo e, portanto, predominam nessa primeira etapa as opiniões negativas que dificultam a realização de coisas novas. Logo que estabelecemos a empresa Dane Denden, atual KDDI, houve uma notificação do Ministério dos Correios e Telecomunicações sobre a abertura de um novo empreendimento de telefone para automóveis, o antecessor do telefone móvel. Na época, para fazer funcionar o telefone para automóveis, carregava-se um transreceptor de sinais no porta-malas e o aparelho fixado dentro do veículo. O custo de telefonia, nesse caso, era muito alto e era um serviço ao qual somente os diretores de grandes empresas tinham acesso. A Kyocera, nesse mesmo período, fornecia cartucho CI, circuito integrado, para todo o mundo. E observando o progresso do CI, tinha esta convicção: se a CI continuar a progredir na mesma velocidade de hoje, certamente o transreceptor irá diminuir de tamanho a ponto de ser incorporado dentro do aparelho de telefone. Isso aumentaria a demanda e, após alguns anos, chegaria a época dos telefones móveis. Assim, com a liberação do empreendimento de telefone para automóveis, fomos os primeiros a manifestar interesse. Logo em seguida, a Toyota também se candidatou, achando que, por se tratar de telefone para automóveis, eles seriam os mais indicados. No fim, eram somente duas empresas, a nossa e a Toyota, para entrar nessa nova área de empreendimento. Na época, em reunião da diretoria da Dane Denden, argumentei que, em breve, surgiria infalivelmente a época de telefonia móvel e que aquele seria o momento para entrar nessa área. Entretanto, toda a diretoria, a começar pelo então presidente Moriyama, foi contrária à minha proposta. O senhor mesmo sabe o quanto isso é absurdo. É um empreendimento que tanto a NTT como as empresas de comunicação americanas ainda não conseguem sair do vermelho, me disseram. Como falei há pouco, só havia opiniões negativas. Realmente, na época, os especialistas diziam que o empreendimento de telefonia em automotivos ainda era muito difícil. E os diretores achavam que eu desconhecia tais comentários e falavam como se eu estivesse propondo um absurdo, por não saber nada sobre o assunto. A Dane Denden acabou de iniciar a sua atividade e mesmo a operação de instalação de antenas parabólicas entre Tóquio e Osaka para criar a linha de comunicação a longa distância ainda está pela metade. Tenho minhas dúvidas se realmente seremos bem-sucedidos nesse empreendimento na situação em que estamos. Mal iniciamos as atividades comerciais e já querem ingressar na telefonia para automotivos? Isso é um absurdo. E assim por diante. Entretanto, no meio de tantos que se opunham a mim violentamente, houve um que se pronunciou. Acho um empreendimento interessante, como foi dito pelo presidente do conselho. Parecia um tanto otimista demais por não ter entendido bem o assunto, mas disse que estava de acordo. Foi o único aliado que encontrei em meio a uma oposição quase unânime da diretoria. Fiquei então muito feliz e lhe falei: você disse a coisa mais certa. Vamos nós dois realizar esse empreendimento, mesmo que todos estejam contra? Se fosse pela maioria, a minha proposta teria sido reprovada. Mas o empreendimento de telefonia para automotivos da Dane Denden iniciou desta maneira, somente com duas pessoas dispostas a trabalhar nesse negócio. Entretanto, quando iniciamos o empreendimento, não me senti seguro somente com aquele indivíduo otimista que se aliou a mim e pedi aos diretores que se opuseram à minha ideia a trabalharem conosco. Há, portanto, vários processos a seguir até levar a cabo algo novo, para o qual é necessário colocar o indivíduo adequado em cada posição.